E aí, galera, olha só, a nossa aula hoje vai ser sobre composteira doméstica. Vamos encerrar o nosso bimestre com um tutorial, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem uma composteira doméstica para fazer a reciclagem de material orgânico, de como vocês vão fazer para decompor essas substâncias e utilizar até mesmo na casa de vocês, ou doar para um amigo, doar para um parente, para plantação, para fazer jardinagem, tá? Ou para produzir adubo de um modo geral, tá? Eu tenho aqui todo o material necessário e vou explicando para vocês alguns detalhes, cada um deles, mas rapidamente eu vou só explicar essa imagenzinha aqui, ó. Essa imagenzinha aqui é o seguinte, são 3 baldezinhos que a gente vai ter e o de baixo vai ser só para receber a água que vai escorrer desses outros dois aqui. E esses dois aqui é o que vai receber o nosso resto de comida e o composto, tá? Eu vou explicar isso direitinho, daqui a pouco eu mostro para vocês. Vamos lá para a mesinha. Então, pessoal, olha só. Aqui, vamos chamar assim, é minha oficina, tá? Na verdade é a garagem da minha casa, da casa dos meus pais, que eu tô vendo de fazer uma oficina. Então, mostrei para vocês aqui alguns materiais, tá? Esses materiais é o que a gente vai utilizar aqui para fazer a nossa composteira. E tem mais um deles que não está aqui, mas está aqui atrás. Eu vou pegar também para depois colocar, que é a serragem. Pode ser serra ou pode ser a folha seca. Mas então, olha só. O que é que a gente vai fazer aqui, de fato? A gente vai pegar esses baldes, tá? Deixa eu posicionar assim. Fica legal de ver. Olha só. A gente vai pegar esses baldes aqui. São 3, tá? Esses baldes são bem velhos aqui em casa, já tá quebrado e tudo mais. Aqui, ó. E a gente vai fazer deles aquele esquema que tá lá no quadro que eu coloquei para vocês. E cada parte vai ter a sua função. Isso aqui é resto de comida que eu peguei do lixo daqui de casa, tá? Esse aqui são as minhocas, que é um caso à parte, eu vou explicar isso mais à frente. E aqui um pouco de terra preta, tá? Nossa furadeira e estilete. Pode ser uma faca, pode ser qualquer coisa que corte as tampas dos baldes, tá? E aqui a nossa tábua de corte com uma faca para a gente picotar esse resto de comida, tá? Bom, eu vou começar com o furo dos baldes, tá? Primeiro é o seguinte, esse último balde aqui, esse daqui vai ser o número 3, tá? Esse é o balde 3, eu vou até anotar aqui. 3. Esse é o nosso balde 3, é o que vai ficar embaixo. E aí esses outros dois é o número 2, o balde 2, e esse é o balde 1. O balde 1 e o balde 2, eles vão ser furados em 2 lugares. Primeiro, a gente vai furar eles aqui, ó, nessa região aqui, tá? Esse balde que eu estou usando, ele é balde de azeitona, tá? Aquelas azeitonas em conserva. E não é mais indicado, porque ele é muito pequenininho, tá? Esse daqui tem 1,8 litros, 1,8 kg, tá? Não é um balde muito grande, não vai conseguir caber muita comida aqui, tá? Muito material para ser decomposto. Mas era o que eu tinha aqui em casa e eu vou fazer com ele, mas que vai funcionar do mesmo jeito para um balde grande como aquele dali, ó. Tá? Aquele balde ali, sim, é uma composteira própria, digamos assim, para uma casa, tá? É um balde maior e aí
ele consegue receber mais composto. Tá? Mas entendam, aqui a ideia é fazer a essência, tá? Então vamos lá. Aqui a gente faz alguns furos. Opa, quebrou. Galera, eu tive um pequeno probleminha com essa máquina. A bateria dela descarregou. Então eu vou pegar outra para continuar os furos aqui, tá? Senão a gente não termina essa aula hoje. Bom, galera, agora vai, porque não é mais a bateria, certo? E vamos passar o furo. Tem mais um detalhe, tá? Vocês não precisam usar furadeira não, a gente pode usar outras coisas. Pode ser uma ponta de uma faca, um ferro quente, tá? Esse aqui foi o primeiro. Como o balde tá todo ressecado, ele rachou todinho, tá? Mas dá para aproveitar. Isso aqui não é de todo mal não. O ideal é que ele não esteja tão ressecado, tá? O ideal é que na verdade ele não esteja ressecado. Lembrando de fazer a furação da lateral. Pronto, turma. Aqui a gente não vai mais usar furadeira, tá? Já foi furado aqui na lateral e aqui embaixo também. Professor, e para que esses furos embaixo? Para escorrer o chorume, tá? Quando a gente coloca resto de comida, ela vai perder água. Essa água vai escorrer e vai para a parte de baixo. No caso, essa daqui. E as da lateral? Os furos da lateral é para que possa percorrer o ar aqui dentro. O ar entre, tá? Não coloca muito embaixo para não haver o vazamento de chorume embaixo também. Então coloca em cima para ter esse contato com o ar. Quanto mais ar, a decomposição vai feder menos, tá? Com isso, agora a gente passa para a parte das tampas. A tampa ela tem que ser cortada num tamanho que eu possa colocar o balde em cima e ele não afunde, tá? Então é um furo mais ou menos aqui assim, um pouco menor do que o fundo do balde, tá? Esse corte a gente faz com estilete. E lembrando, tá, turma? Se vocês não têm essa facilidade, não têm essa habilidade, eu sugiro que vocês peçam ajuda aos pais de vocês. Por quê? Porque aqui é um material cortante, é um material perfurante, então pode ser perigoso, tá? Para quem não tem o hábito de estar usando essas ferramentas, pode estar correndo risco aí de se machucar, tá? Então evitem. Então olha só, primeiro furo, certo? Ó, prestem atenção que no meio, né, no caso está o furo, mas na ponta ele está com apoio suficiente para não afundar dentro do outro balde, tá? Ele não afunda aqui. A ideia é fazer isso aqui, ó. Tá? Se vocês quiserem incrementar e deixar melhor ainda a composteira de vocês, vocês podem fazer o seguinte: vocês podem passar uma cola aqui assim, uma cola quente, tá? Para que essa tampa ela fique colada no balde de cima, porque aí sempre você vai estar trocando de baldes, né? Então, olha só. Depois que eu fiz esse furo, o que acontece agora é uma particularidadezinha da minha falta de recursos aqui, que é o seguinte: era para todos eles terem uma tampa, certo? A tampa do de cima, ela é fechada. A tampa do segundo é aberta, que é para poder o que está aqui dentro escorrer para cá. E o da terceira também é uma tampa aberta, como a segunda. Só que eu não tenho essa tampa. Eu já rodei aqui em casa, eu não encontrei uma tampa que eu possa usar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou
ou colocar ele assim, deixando um intervalo aqui, ó, não sei se dá pra ver aí direitinho, mas esse espaço aqui vai ser o suficiente para o chorume escorrer desse balde aqui para baixo. Não junta tanto chorume assim, tá? Um balde desse não vai juntar tanto chorume. Então dá para deixar ele assim por enquanto, né? Mas o ideal é que coloque uma tampa aqui e faça essa estrutura. Pode-se colocar outro suporte, tá? Qualquer outro anteparo aqui que possa suportar a umidade, entrar em contato com o líquido. Ou, no caso, se você não quiser fazer isso, né, com, por exemplo, uma madeira, colocar aqui em cima, você faz o furo nessa e bota a madeira no primeiro, tá? Eu não vou fazer isso porque, como eu disse, aqui eu consigo manter um espaço suficiente para coletar o chorume. E a madeira em cima, a tampa de madeira nesse de cima, no primeiro, talvez não seja tão eficiente para fechar. E aí vai dar acesso a bichinhos maiores do que uma pequena mosca que passa nesse furo, tá? Esse furo aqui vai entrar basicamente mosquito, né? E alguma mosca menor. Não tem problema, tá? Isso é normal, isso é perfeitamente normal e até aconselhável que isso aconteça, porque quem vai iniciar a decomposição são os detritívoros, que são aqueles bichos que comem resto de coisa morta, né? Mosca, larvas como tapuru e minhoca, tá? Minhoca também é detritívora, que tá aqui, eu vou já mostrar para vocês. Mas, dando sequência, vamos agora cortar o resto de comida para colocar dentro da nossa composteira. Galera, estamos aqui, olha só, botei luvas. Nossa, essa luva é muito pequenininha, tá? Se vocês forem fazer isso, eu indico que vocês coloquem a luva do tamanho de vocês. Como aqui em casa não tinha luvas pequenas, só a minha mãe tinha essas pequenininhas aqui, aí eu peguei mesmo. Olha só, aqui tem lixo, né? Lixo assim, porque foi comida que foi desprezada. E o que a gente vai fazer nada mais é do que picotar isso aqui. Porque qual é a ideia? O objetivo aqui é fazer o seguinte: reduzir ao máximo o tamanho da comida que vai ser decomposta, pelo fato de que a gente precisa que ela se decomponha mais rápido. Então a gente tem que aumentar a superfície, ou seja, reduzir o tamanho, para que isso ocorra. Então, o que a gente vai fazer, eu vou botar aos pouquinhos aqui. Então, pessoal, já deixei aqui tudo picotadinho, tá? Notem o seguinte, em alguns momentos eu tirei algumas coisas de aqui de dentro e joguei de volta aqui na minha latinha. Isso são cascas de laranja, tá? Elas não devem ser colocadas, principalmente se você pensa em colocar minhocas na sua composteira, tá? Porque primeiro ela demora mais para se decompor e os citros, laranja, limão, abacaxi, elas tendem a matar as minhocas, tá? Então assim, eu tirei porque eu pretendo utilizar, na verdade, minhocas no nosso preparo aqui, tá? E aí, pra gente poder fazer isso direitinho, o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar no nosso balde aqui. Deixa eu levantar então para vocês verem aqui. No nosso balde agora, eu vou fazer o seguinte: colocar um pouquinho de terra aqui, só para cobrir o assoalho do balde, né? O fundo do balde, tá? E aí agora sim eu vou colocar, digamos assim, o resto de comida aqui. Essa quantidade de comida que tem, essa aqui, ó, ela basicamente vai ser o suficiente para encher o balde, certo? Eu vou colocar aqui e vocês dão uma olhada. Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro espalho, tá? Para ficar bem uniformezinho. E em seguida eu pego o pó de serra. Eu tenho aqui não é pó de serra, é cavaco de serra, tá? Se vocês verem aqui, ó,
é isso aqui, tá? É aquele que vem em traquezinho de massa, tá? Pra criança brincar. Mas pode ser pó de serra também. Então a gente coloca aqui uma quantidade que dê o dobro ou triplo da quantidade de resto de comida. Por quê, professor? Para a gente poder fazer o equilíbrio que eu falei na aula passada de carbono e nitrogênio. Tá? Observa aqui, ó. Totalmente coberto. Se vocês verem aqui, a gente tem um extrato. Ó. Aqui tem areia, até aqui tem areia assim. Aí isso aqui, essa partezinha, tá com o resto de comida. E até aqui tem pó de serra. E agora, professor, o que faz? Bom, a mesma coisa. Bota um pouquinho de terra aqui em cima de novo. Tá? Não precisa ser também muita não. Tá? Nessa segunda agora pode ser menos ainda. Pega o resto da comida e espalha aqui em cima de novo. E o processo é sempre esse. Naqueles baldes maiores que eu mostrei, é a mesma coisa. Só que toda vez que você colocar resto de comida, você tem que botar logo em seguida o pó de serra. Folha seca, pode fazer com o cavaco, como eu estou fazendo, tá? Grama seca, pode até utilizar, se você tiver acesso, até estrumo mesmo, cocô de vaca seco, pode colocar, tá? É até bom porque ele vai aumentar a fertilidade por causa da questão dos micro-organismos que tem nas fezes do gado, tá? E outra coisa, aqui, não sei se vocês estão vendo, ó, isso aqui é semente de mamão, tô colocando também. E aí, professor, não vai nascer um pé de mamão aí dentro, não? Vai nascer vários, na verdade. Normalmente acontece isso com muita frequência nas composteiras. Quando a gente coloca sementes para decompor também, ela acaba germinando e cria plantinhas aqui dentro. Só que ela só vai crescer se você tirar e cuidar dela. Se não, se deixar aí continuar mantendo a decomposição, ela vai acabar morrendo também e se decompondo do mesmo jeito que o resto, tá? Depois de algumas semanas, meses, isso aqui, ó, eu vou a cada 2 dias eu revolvo isso aqui, tá? Eu revolvo isso. Como é? O que é revolver? Revolver nada mais é do que mexer isso aqui, tá? Eu vou mexer para poder misturar a cada 2 dias, tá? Esse aqui eu vou fechar e à medida que for colocando a comida, né, ela vai baixando aqui à medida que o tempo for passando. Essa, como tá cheia, essa daqui vai ficar parada agora, vai ficar só compostando. A próxima que eu vou encher vai ser aqui, tá? Vai ser em cima. E aí a gente vai fazer o mesmo processo na nossa próxima compostagem, tá? Ficou faltando aqui só a questão das minhocas. Deixa eu pegar para vocês verem que aqui tem minhocas. Aqui, ó. Tá vendo aí minhoquinha? Tem mais. Ó, minhoca. Qual a ideia das minhocas? Acelerar o processo de decomposição, porque elas vão comer esses resíduos, tá? E vai fazer com que a decomposição aconteça mais rápido. Então eu vou colocá-las aqui dentro. Vou abrir um espacinho para elas descerem para a parte de alimento das comidas lá. E aí como é que fica, professor? Precisa botar água aqui dentro? Não precisa botar água, porque a água dos próprios legumes, das próprias frutas, das cascas de tudo, vai fazer manter a umidade disso aqui. Se caso você tá a cada 2 dias você mexe e você percebe que tá seco, aí de fato você precisa botar um pouquinho d'água, meio copinho d'água desses de copo americano de 200 ml, ou seja, 100 ml de água para um baldinho desse aqui é mais do que suficiente, tá? Se você quiser deixar isso no sol,
Você pode deixar também, o ideal é que ele não pegue sol o dia todo, só uma parte do dia, para que o calor também acelere a decomposição, tá? E também mantenham o mais distante possível da cozinha de vocês e dos quartos, porque pode ser que mesmo com todo o pó de serra ou com toda a parte seca que foi colocada, ele ainda gere alguns odores enquanto está fazendo a decomposição. E aí você vai acabar criando desavença com seus pais, porque eles vão estar reclamando o tempo todo do mau cheiro, tá? Então não deixa lá e fica sempre mantendo esse cuidado, procurando fazer o equilíbrio entre o que é seco, pó de serra, e o que é úmido, o resto de comida, tá? Lembrando, não coloca muito pó de serra nem muita folha seca para não ficar um composto muito seco e pouco nitrogênio, pouco pobre, né? Vamos chamar assim. Ele fica pobre se você botar muito pó de serra, muita folha seca e pouco material para ser decomposto, tá? O ideal é que você faça esse equilíbrio. O normal é de 1 para 3, a proporção é 1 para 3. Então é uma parte de resto de comida para 3 partes de pó de serra e folha seca. Dúvidas que podem surgir. Professor, eu posso colocar resto de comida cozida, contanto que ela não tenha restos animais e nem muita gordura, tá? Comida com muito óleo não decompõe rápido, ela demora mais. Comida com restos animais, carne, ovo, leite, queijo e essas coisas tendem a apodrecer a composteira, ela fica insuportavelmente podre, fica muito fedida, é como se tivesse um bicho morto ali dentro, tá? Então não coloquem proteína animal dentro da composteira. O ideal é que vocês coloquem só resto de comida, casca de frutas, frutas que não vão comer mais. Pode até colocar um cuscuz, colocar um arroz, colocar talvez até um feijão que não tenha carne. Se tiver carne, não coloca, tá? E aí, pronto. Basicamente a composteira ela faz isso. Ah, professor, então quer dizer que nunca vai se compostar carne, nunca vai se compostar nada que tem óleo? Não, se faz a compostagem disso também. Agora, normalmente não se faz em casa, porque o mau cheiro que se cria é muito grande. Então, existem ambientes locais apropriados para fazer essas compostagens maiores. Tá? Quem faz compostagem industrial faz compostagem de tudo, de tudo que for de bicho morto vai para dentro também, tá entendendo? Até porque eles não picotam com faca, eles botam tipo num triturador lá antes de fazer a compostagem, porque aí o tamanho da partícula fica ainda menor, tá? Se vocês puderem e quiserem também fazer, bater tudo isso aqui num liquidificador velho que vocês não usam mais, dá umas batidas lá dentro mesmo, que aí ele vai se triturar mais e a partícula fica menor, o que acelera a decomposição, beleza? Então, a aula era isso hoje e não vamos ter atividade, tá? Até porque essa é a atividade para vocês, caso vocês queiram fazer aí em casa. Se não quiser, tudo bem, mas a nossa mensagem é para finalizar o assunto sobre isso. Fica aqui, quem gostou dá aquele joinha, tá? Se quiser passar para os colegas de outras escolas, se quiser passar para os parentes que não moram na mesma cidade que vocês e tudo mais, compartilhe o vídeo aí com a galera, tá? Fica aí a dica e bons estudos para vocês, pessoal.